Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Think Breaks no YouTube. Hoje estou muito feliz em receber novamente o Dr. Warwick Powell. Dr. Powell, que é um comentarista muito popular, não só conosco, mas com todo o nosso público. É professor adjunto na Universidade de Queensland e estuda a interseção da economia da China com temas como tecnologias digitais, cadeias de suprimentos e fluxos financeiros, além da economia política global e da governança global. Ele escreveu o livro China, Confiança e Cadeias de Suprimentos Digitais, Dinâmicas de uma Confiança Zero, que está disponível na Amazon para vocês conferirem. Eu recomendo pessoalmente. E ele discute a adoção e o desenvolvimento do blockchain na própria China. Muito obrigado, Dr. Powell, por estar conosco hoje. É ótimo estar com você, Ben. Ótimo, sim. E para a conversa de hoje, eu realmente quero falar sobre um dos seus artigos mais recentes, chamado Abordando a Involução, refletindo sobre a estrutura e dinâmica econômica da China. Para quem se interessa, é uma leitura envolvente que recomendo a todos. Está no Substack dele. E para aqueles que têm curiosidade sobre a dinâmica econômica da China, podemos primeiro estabelecer o que é a ideia de involução e qual a relevância disso para a política econômica chinesa. Sim, involução foi, na verdade, uma ideia que surgiu na própria China, onde as pessoas estavam tentando encontrar uma forma de captar um certo sentimento de... Algumas experiências diferentes, eu diria, se juntariam nessa ideia de involução. A ideia de que alguém pode se esforçar bastante e mesmo assim não chegar a lugar algum. A ideia de competição intensa significava que a lucratividade era baixa. E assim, tenta captar essa sensação de que, por mais que a China esteja se desenvolvendo, não importa quanto esforço alguém faça, as pressões ainda estão lá, tornando a vida pessoal e econômica muito, muito difícil. E assim, isso entrou recentemente na agenda nacional como uma questão de interesse e preocupação. E isso é que há preocupações de que o nível de competição se tornou tão acirrado que está dificultando muito, muito a vida das empresas em termos de recuperação de custos e também exercendo uma pressão enorme sobre as próprias pessoas enquanto elas tentam manter suas empresas funcionando nesse contexto de competição intensa. Esse é basicamente o problema da involução. Sim, e uma das coisas interessantes é equilibrar esse tipo de falta de redução de custos. Algumas pessoas nas sociedades ocidentais argumentariam que, bem, você vai ter que aumentar o preço para lidar com a competição intensa ou algo para ajudar a competir com essas empresas estatais. Mas um ponto interessante sobre isso é que os cidadãos chineses tendem a economizar muito mais em comparação com alguém que está nos Estados Unidos, como eu, ou com pessoas do Reino Unido e de outras sociedades ocidentais. E isso levou os economistas a dizerem que a economia chinesa não está atingindo seu potencial, certo? Está investindo demais. Não está permitindo que os cidadãos consumam o máximo que podem. Você acha que isso é verdade? Ou você acha que isso é, sabe, enfim, o que você pensa sobre isso? Sim, veja, é um clichê muito comum que, por algum motivo, os consumidores chineses ou as famílias chinesas poupam demais e não gastam o suficiente. E há toda uma série de implicações que provavelmente derivam dessa observação central, ou seja, a indústria chinesa não tem demanda interna suficiente e por isso precisa se expandir para o exterior, o que então leva a discussões sobre o superávit comercial da China em manufaturados e suas implicações no equilíbrio global. Eu tendo a ter uma visão diferente de tudo isso, ou seja qual for a taxa de poupança na China, na verdade ela é um resíduo. Então, a poupança é o que acontece depois. Na verdade, ela não é uma restrição nem um facilitador de nada. A poupança é o que as famílias ou as empresas, nesse caso, têm depois de gastarem sua renda. E, na verdade, é a taxa de investimento e a taxa de demanda que determinam a taxa de poupança e não o contrário. A poupança, nesse sentido,
Não te diz se um lugar está ficando mais rico ou não, ou se de fato é tão rico quanto poderia ser. E eu acho que as evidências disso são bem claras. E isso é que, ao longo dos últimos 20 anos, as rendas reais das famílias chinesas aumentaram substancialmente, na verdade, centenas de por cento nesse período de tempo, e as famílias estão incomparavelmente melhores hoje do que estavam há 20 anos. A confusão que frequentemente surge, primeiramente, é que a proporção de o que uma família faz com sua renda, se ela gasta ou poupa, essa questão da proporcionalidade parte de um mal-entendido, porque o verdadeiro motor da transformação e do desenvolvimento econômico é a quantidade absoluta para começar. Porque há um contrafactual interessante na experiência da China, que é o seguinte: há 60 anos a taxa de consumo da China estava bem acima dos 60%. Em outras palavras, a poupança era consideravelmente menor. E ainda assim, não há dúvida de que, naquela época, a China e as famílias chinesas eram muito menos abastadas do que são hoje. Então, pensar de alguma forma ou extrapolar a partir de uma medida residual, que é a taxa de poupança, como se isso de alguma forma nos dissesse algo sobre o potencial de bem-estar material, é realmente não entender as dinâmicas em jogo. A outra pergunta que muitas vezes não é feita nesse contexto é: como é que as famílias chinesas conseguem satisfazer suas necessidades materiais e, ao mesmo tempo, poupar tanto dinheiro? Em relação à situação, por exemplo, nos Estados Unidos, onde as taxas de poupança das famílias estão bem abaixo de 4% ou 5% atualmente, tendo disparado durante o período da Covid. E, na verdade, muitas famílias americanas têm pouquíssimas economias e mal conseguem se sustentar de uma semana para outra. Mais de 60% das famílias americanas relatam que vivem de salário em salário. Proporções semelhantes de famílias americanas não têm mais do que $400 no banco como parte de seu plano de emergência. Então, nós realmente temos arranjos sociais contrastantes, por assim dizer. Mas a ideia dessa mistura proporcional entre consumo e poupança, como se isso por si só dissesse algo sobre a dinâmica de um sistema, realmente nos leva, eu acho, a um beco sem saída econômico e social. E é engraçado também porque parece que, sabe, há 5 ou 10 anos eles falavam sobre o PIB como se fosse o padrão macroeconômico absoluto, né? O PIB cresce 3%, 5%, todo mundo elogiaria muito. Mas, sabe, como temos visto cada vez mais, realmente não achamos, sabe, o PIB realmente não é a estatística na qual deveríamos confiar para relatar a atividade econômica de cada nação. Então, sobre o seu ponto a respeito dos cidadãos chineses conseguirem manter sua taxa de poupança, mas também, como vimos francamente, eles conseguiram colher os frutos dos investimentos de todos os planos de infraestrutura que o governo e todos estabeleceram. Você pode me falar sobre qual é o modelo de crescimento chinês e como as pessoas estão se beneficiando? Sim, então quando falamos sobre despesas e poupança das famílias, precisamos lembrar que as famílias gastam o que ganham e economizam, como resultado, o que não gastam. Em resumo, elas precisam ganhar algo antes. A questão principal do desenvolvimento econômico e da dinâmica de sistemas é entender como isso ocorre. E isso acontece como resultado de fatores de demanda exógenos, em outras palavras, fatores de demanda que não dependem da renda do ciclo anterior. E os fatores de demanda são principalmente investimentos que são ativados por meio da injeção de nova liquidez no sistema, seja por meio de gastos do governo, seja por meio de crédito criado por bancos comerciais ou por meio de receitas de exportação, porque essas receitas vêm de fora do seu próprio sistema. Então essas são as suas duas principais áreas que impulsionam um processo. Agora, a China fundamentalmente não é uma economia dependente do comércio, né? Ao contrário do que muitos pensam. E o que confundimos, claro, é o volume de exportações e importações em que a China participa, sem perceber que, no contexto geral, isso representa uma proporção relativamente pequena da economia como um todo.
Do ponto de vista de um fabricante, a exportação representa cerca de 20% da produção da manufatura chinesa atualmente. Então, as empresas chinesas de manufatura exportam 1 em cada 5 unidades produzidas. Considere isso do ponto de vista do sistema, em relação ao que a China importa. E no esquema do PIB como medida, as exportações líquidas representam menos de 3% do crescimento econômico total da China. O comércio, como característica do crescimento econômico da China, é relativamente modesto, especialmente quanto à sua contribuição para o PIB. Portanto, os motores do desenvolvimento econômico da China, especialmente nos últimos 20 anos, têm sido cada vez mais a economia interna, o circuito interno, por assim dizer, impulsionado primeiramente pelo investimento contínuo em infraestrutura pública, que então cria o ambiente que catalisa o gasto do consumidor e que, por sua vez, catalisa ainda mais a demanda por crédito bancário por parte dos empreendedores que estão criando ou expandindo seus negócios existentes. Então, essas são as dinâmicas em ação. Grande parte do desenvolvimento econômico da China é catalisado pelo investimento público, que então estimula a demanda privada por crédito. O ponto crucial do modelo da China, então, é entender como a demanda privada por crédito contribui não apenas para os níveis agregados de atividade, mas também para o que essas atividades possibilitam. Então, se você pensar sobre o modelo econômico ao longo da década de 2010, grande parte ou uma proporção substancial desse período foi dominada pela expansão do setor imobiliário, e a taxa de crescimento do crédito no setor imobiliário na China havia alcançado algo em torno de 18% por volta de 2018, 2019. Em outras palavras, o crédito para o setor imobiliário estava absolutamente em alta. Agora já havia preocupações por volta de 2017 a 2018 de que o setor imobiliário estava excessivamente alavancado. Seus fundamentos na economia real não estavam realmente em posição de honrar as obrigações de crédito que seriam feitas contra ele, e que também havia a necessidade de mudar fundamentalmente a estrutura de agregação de valor da China, buscando reduzir o papel do setor imobiliário como motor da atividade econômica, para uma que priorizasse acelerar processos e alcançar resultados. As consequências de muitos anos de pesquisa e desenvolvimento em alta tecnologia, energia renovável, automação e infraestrutura digital. Então vimos em 2017 e 2018 o início dos movimentos para reduzir o endividamento do setor imobiliário chinês e substituir o crédito que estava fluindo para esse setor por crédito que iria para essas áreas de manufatura de alta tecnologia. E o que vemos, digamos, em 2020, com a expansão efetiva da indústria de veículos elétricos da China e outros setores de manufatura de alta tecnologia, incluindo a aplicação de robótica, tecnologia 5G, etc., em toda a sua base industrial, ocorre a transformação da economia da China, de uma economia em que o setor imobiliário representava cerca de 30% do PIB para outra, em que esse valor foi praticamente reduzido à metade, mas em muitos aspectos ele foi substituído pela manufatura de alta tecnologia. A última coisa que vou dizer a esse respeito é que essa transição, esse processo de desalavancagem que ocorreu, curiosamente, não resultou em rupturas radicais no mercado de trabalho. E, como resultado disso, a vida social, porque é o mercado de trabalho que conecta a economia, de modo geral, com a vida social, já que é ali que as pessoas obtêm sua renda. E enquanto essa grande mudança estava acontecendo, essa grande rotação do capital social, saindo da propriedade ou do setor imobiliário para essas outras áreas, a taxa geral de desemprego da China ficou em torno de 5,2%, enquanto, ao mesmo tempo, os salários reais continuavam a crescer. Então, tudo isso nos mostra que o sistema econômico da China, de modo geral, em um sentido macro, estava funcionando de maneiras relativamente resilientes, sendo capaz de se adaptar a esse tipo de transformação. Claro, isso não quer dizer que não existam desafios ao se fazer mudanças tão radicais ou em grande escala. Haverá áreas com impactos negativos, seja do ponto de vista geográfico ou demográfico, mas no panorama geral,
essa rotação do capital social, esse desalavancamento no setor imobiliário e a transformação da manufatura de alta tecnologia trouxeram, na minha opinião, resultados que certamente agradaram as autoridades chinesas e também o povo na China, mas certamente surpreendeu muitos observadores no Ocidente, na minha opinião. Sim, é muito interessante porque, como você disse, a economia chinesa conseguiu, de fato, fazer uma transição bem-sucedida para algo que é agora. Indústrias mais intensivas em capital, em que, obviamente, como você disse, o investimento ou o crédito realmente mudou do setor imobiliário e daquele setor de construção complementar para coisas como tecnologias avançadas, veículos elétricos e afins. Percebemos essa mudança e importância nas indústrias muito intensivas em capital. Mas sobre esse ponto, você menciona que, embora seja uma transição bem sucedida para a economia chinesa chegar lá, nem todo mundo vai sair ganhando nesse caso. E uma coisa em que estou pensando são aqueles que realmente não têm as credenciais para se envolver nas indústrias altamente intensivas em capital, para onde os investimentos estão indo agora. Então, como você acha que a China vai conseguir lidar com esses efeitos colaterais que estamos vendo realmente com os trabalhadores não qualificados? Acho que é assim que vou chamar aqui. Sim, veja, essa, claro, é uma questão fundamental quando estão ocorrendo grandes mudanças tecnológicas em todo um sistema econômico. Certamente não é a primeira vez na história moderna da humanidade em que a mudança tecnológica leva ao deslocamento de certas qualificações e ao aumento da demanda por outros. A própria China vai ter que lidar com isso. A principal forma como está lidando com isso é através de uma combinação de investimento contínuo em ensino superior e também em educação profissionalizante. Primeiro, para cultivar uma população que tenha as habilidades necessárias para aproveitar e contribuir de forma significativa para esses novos setores. A educação profissionalizante agora apoia tanto jovens quanto pessoas mais velhas no desenvolvimento e transferência de habilidades. A segunda coisa é promover, eu diria, o que nós descreveríamos de forma geral como o setor de serviços intensivos em mão de obra, onde os tipos de habilidades técnicas que alguém poderia precisar para trabalhar em ambientes automatizados, onde as tecnologias de apoio não são tão importantes e onde as capacidades não rotineiras dos seres humanos, você sabe, a habilidade de descobrir quando não precisamos seguir as regras, por assim dizer, em circunstâncias específicas, isso é algo muito humano. E esse é o tipo de setor de serviços que eu acho que há alguma esperança de que vai ajudar pessoas que talvez não sejam necessariamente tão fortes em o lado cognitivo das funções de trabalho, mas são mais físicas por natureza, elas poderão fazer essas transições. Acho que o quadro que estou pintando aqui é de um sistema econômico e social em transição de maneiras onde funções rotineiras, seja cognitivas ou manuais, serão cada vez mais realizadas por computadores ou por robôs. E é nas funções não rotineiras, tanto cognitivas quanto manuais, que os seres humanos podem continuar a prosperar. E então, essas transições precisarão ser feitas. Agora, a última peça desse quebra-cabeça, claro, no final, é para aqueles que ficam à margem. É ter uma rede de proteção social razoável, seja por meio de seguro formal no local de trabalho ou outras formas de seguro social, para garantir que a China não experimente o surgimento de um grupo de pessoas que simplesmente não conseguiram lidar com a mudança estrutural econômica e que foram deixadas para trás. Agora, o grau de sucesso na gestão dessas transições só será conhecido com o tempo. Acho que um dos pontos positivos para uma sociedade chinesa em transição é que a sociedade chinesa como um todo vem passando por mudanças rápidas há muitas décadas. E por isso a capacidade das pessoas de lidar com mudanças é muito, muito alta, mesmo que de vez em quando possamos perceber um certo cansaço em relação a tantas mudanças. Então, as pessoas conseguem lidar com mudanças. E o segundo fator que permite que as pessoas lidem bem com as mudanças é que a oferta de bens e serviços públicos está constantemente melhorando. E com isso, quero dizer, em particular,
coisas como os serviços de saúde, que de outra forma seriam um possível peso para pessoas que não têm trabalho, assim como a moradia. Então, há bastante moradia para o povo chinês. E, na verdade, a taxa de propriedade de casas de pessoas que têm casa própria é muito, muito alta na China. É superior a 80%. Então, a maioria das pessoas tem uma casa própria. E eu acho que um dos mecanismos que veremos para a China melhorar sua adaptabilidade é que há um movimento para harmonizar, o que na prática são vários mercados provinciais e municipais em toda a China. O que as pessoas muitas vezes não entendem é que a China, em certos aspectos, é a junção de cerca de 30 províncias, e cada economia provincial também tem suas próprias dinâmicas do ponto de vista regulatório. Então, agora há iniciativas do governo central para progressivamente harmonizar toda uma série de regulamentações relacionadas aos mercados na China. Agora, isso permitirá que as empresas operem com mais facilidade entre as províncias, pelo menos em termos teóricos. Mas outra coisa que provavelmente acontecerá com o passar do tempo é uma flexibilização progressiva em relação à movimentação de pessoas. Então, enquanto você pode se mover livremente de A para B na China e usar as redes de trens de alta velocidade e outras coisas para ir de A para B, o acesso a certos serviços sociais, seja educação ou saúde, normalmente está vinculado ao local onde você está registrado, e onde você está registrado está, em grande parte, ligado ao local onde você nasceu. E para conseguir um registro em um lugar para onde você se mudou, não é sempre fácil. Então, eu acredito que flexibilizações no sistema de registro domiciliar também vão contribuir para que as pessoas impactadas por esse tipo de mudança possam, no fim das contas, se adaptar. Outro ponto que vale mencionar, relacionado à visualização das dinâmicas da China, é este. Não estamos apenas passando por uma transformação setorial com a mudança do setor imobiliário para áreas como a manufatura de alta tecnologia, mas também por uma transformação geográfica. Então, há 40 anos, a trajetória de desenvolvimento econômico da China realmente viu as cidades da costa leste prosperarem primeiro, antes que fossem feitos esforços para levar o desenvolvimento para o interior, para o oeste, e estamos começando a ver atividades de manufatura de alta tecnologia, por exemplo, se expandirem cada vez mais para fora das grandes cidades, indo novamente para cidades e vilarejos regionais. E isso está criando oportunidades de emprego para as pessoas da chamada economia do interior, mas isso também está criando caminhos para os jovens que terão uma educação. Mas para quem morar em uma das grandes cidades, você sabe, das 5 maiores, é incrivelmente caro, para acharem o caminho de volta a uma cidade de segundo ou terceiro escalão, onde eles podem desfrutar de bons empregos, bons salários e, na verdade, em termos de renda disponível real, realmente melhorar o padrão de vida. Então, essas são as dinâmicas em curso. Agora, sabe, você pode encontrar histórias individuais que diriam que isso não está funcionando muito bem. Não tenho dúvida de que você conseguiria. Sempre haverá experiências individuais que não se encaixam na regra. Mas eu acho que, em geral, os padrões de transformação e as instituições e respostas políticas para problemas emergentes estão trazendo resultados razoavelmente positivos. O que dá, eu acho, ao governo e ao povo na China confiança e incentivo de que esse caminho está indo na direção certa. Sim, o fato de que a China tem sido... Você realmente poderia detalhar muitos dos aspectos, não só no seu artigo, mas dentro do quadro de políticas do partido, de que eles conseguiram, ao mesmo tempo, estimular a demanda por trabalho, migrar para uma economia intensiva em capital e baseada em infraestrutura, mas também diversificaram as fontes de energia para abastecer essa economia que impulsiona a sua força de trabalho. Para manter o trem econômico em movimento, acho que é isso, né? Um trem de alta velocidade, se me permite o trocadilho. E é realmente interessante que eles conseguiram basicamente fazer isso ao mesmo tempo. Enquanto isso, há países no Ocidente agora que estão realmente enfrentando dificuldades do ponto de vista fiscal, tentando sair da dívida emergente em que se encontram. Mas se realmente formos tirar as lições, e eu sei que, obviamente, uma economia não se traduz exatamente igual a outra, como países do BRICS podem aprender com o modelo de crescimento baseado em investimento da China para aplicá-lo em suas economias?
para alcançar os resultados que realmente desejam? Sim, veja, acredito que há basicamente 3 dimensões centrais nisso. Uma delas é estabelecer a infraestrutura de fluxos, como eu geralmente chamo, que é a infraestrutura necessária para viabilizar a movimentação de bens, serviços e pessoas. Sem isso, seu sistema econômico sempre será bastante limitado. E quando eu digo movimentar, quero dizer, claro, movimentar internamente, mas também possibilitar um comércio internacional eficaz. Portanto, criar a infraestrutura de fluxo e conectividade é vital. Isso também envolve criar a infraestrutura para permitir o fluxo de informação. E nos dias de hoje, claro, isso é principalmente a digitalização, seja por meio de computadores ou redes de comunicação. É vital que, do ponto de vista do desenvolvimento, essa infraestrutura crítica seja implementada para que pessoas e empresas, empreendimentos em diferentes partes de um país ou em diferentes partes do mundo possam se conectar de forma econômica com outras. É impossível comprar produtos se você não sabe que eles existem, assim como é impossível para banqueiros e seguradoras fornecerem os serviços que as cadeias de suprimentos e empresas precisam se não houver dados sobre o que está acontecendo com esses produtos. A infraestrutura de informação é a segunda camada e é fundamental. Agora, para impulsionar tudo isso, você também precisa ter sistemas de energia altamente eficientes. Então, isso, de certa forma, ele é a parte mais significativa dessa jornada de transformação, porque a capacidade de uma economia ter acesso a sistemas de energia que oferecem um retorno energético muito alto sobre a energia investida. O resultado do investimento é, na verdade, a base sobre a qual você pode fazer todas as outras coisas. Porque um sistema com alto ROI cria um monte de energia excedente em um sentido abstrato que pode então ser mobilizada para outros propósitos. E os outros propósitos, isso encerra essa história, por assim dizer, que é a transformação da capacidade humana, ou seja, fornecer habilidades e educação para toda a comunidade, para poder aproveitar esses novos sistemas de energia e as possibilidades que eles criam, os novos sistemas de informação e as possibilidades que eles criam. E, claro, a infraestrutura de circulação e as possibilidades que ela cria. Então, essas são as principais lições. Encontre caminhos para alcançar essas coisas e, ao mesmo tempo, alcançá-las de maneiras que apoiem e promovam, eu diria, o que hoje em dia chamaríamos de soberania econômica. Então, em sistemas de informação, garanta que seus sistemas de informação, incluindo suas capacidades de inteligência artificial, não sejam suscetíveis a interferências externas ou censura externa. Isso é absolutamente vital. Então, controlar seu próprio domínio de informação, controlar sua própria infraestrutura de hardware e também controlar seu próprio software e bancos de dados e esse tipo de coisa. Absolutamente vital. Use tecnologias de código aberto sempre que possível. Em termos de infraestrutura energética, isso realmente significa se afastar, se o seu país não tem petróleo cru e capacidade de refino próprios, se afastar de sistemas que dependem de petróleo, por exemplo. Ou se o seu país não tem uma longa história ou não possui muitas reservas de carvão ou gás, então se afastar de sistemas energéticos onde você precisa usar esses tipos de fontes de energia faz muito sentido. E estamos começando a ver, eu acho, o desenvolvimento de sistemas e tecnologias energéticas que permitem uma implantação rápida em ambientes relativamente distribuídos. Então, os modelos tradicionais sempre foram aqueles modelos centralizados, com um centro e vários ramais em grande escala. E as novas tecnologias que estamos começando a ver chegar ao mercado para geração e armazenamento de energia permitem que esses tipos de sistemas energéticos soberanos sejam implementados com custos de capital relativamente modestos. Mas isso também significa que os usuários de energia e os geradores de energia estão, na verdade, bastante próximos uns dos outros e são menos vulneráveis a ameaças e choques que podem afetar grandes redes. São esse tipo de lições que os países em desenvolvimento podem aprender com a experiência chinesa. É muito interessante pensar em relacionar os produtores de energia com os usuários de energia para ver, como você disse, se eles vão estar realmente muito próximos. Se ocorrer um choque externo ou algo fora do controle, os produtores de energia certamente receberão retorno dos consumidores, certo?
E mesmo se estivermos olhando meio que fora desse domínio dos BRICS, por assim dizer, há países que estão interessados em entrar para os BRICS, ou até mesmo países que estão de fora em geral, que estão tentando tirar lições aqui, tanto do modelo de demanda por investimentos da China, quanto de como a economia chinesa conseguiu se transformar e utilizar tudo, desde mão de obra, capital e energia. Como você descreveu, para colocar dessa forma, por assim dizer. Você acha que esse tipo de transformação setorial, essa transformação que a economia chinesa teve, se uma economia como a dos Estados Unidos ou da Austrália, hipoteticamente, quisesse adotar certas coisas como a diversificação energética, ou, como você disse, políticas que permitam um maior acesso ao ensino superior, facilitar o acesso à educação, coisas desse tipo para a força de trabalho, para tornar tudo mais fácil. Você vê esses países adotando esses modelos ou acha que é só com a gente, ou acha que nem vale a pena eles pensarem nisso agora? Olha, eu acho que os países em desenvolvimento podem adotar e adaptar esses modelos. Obviamente, as circunstâncias de cada economia nacional diferem umas das outras em termos de níveis de habilidade da população, distribuição populacional, densidade populacional, disponibilidade de infraestrutura existente, geografia, topografia e todas essas coisas. Tudo isso influencia as decisões sensatas sobre quais soluções de infraestrutura funcionarão melhor. Mas a abordagem geral que vemos da China, curiosamente, é uma abordagem híbrida que tem, em certo nível, um forte senso de propósito nacional. Então, esse é o plano nacional, os planos quinquenais e esse tipo de coisa. Essa articulação muito clara do propósito nacional. Mas a execução desse propósito nacional, tendo como pano de fundo um país muito, muito grande e geograficamente diverso, é essa. Transformar o propósito nacional em soluções implementáveis e escaláveis acaba sendo muito descentralizado. E, portanto, a China opera com um modelo de governança que, em muitos aspectos, tem o princípio da subsidiariedade como base, que é tomar decisões no nível mais próximo do impacto, o nível mais baixo possível para que essa decisão seja tomada. E isso cria uma estrutura institucional que permite que as localidades respondam às suas circunstâncias reais. Então, eu acho que não há motivo para que não se possa aprender com as experiências da China, em primeiro lugar, mas em segundo lugar, porque grande parte do que você pode chamar de modelo não pode ser adotada e adaptada. Veja, o desenvolvimento econômico da China pode ser realmente entendido através de vários referenciais teóricos, mas todos eles têm uma ideia em comum. E essa ideia é que o investimento é o catalisador da capacidade de transformação e também é a base da renda. Então, o investimento é realmente o que você precisa para dar início a esses processos. Agora, o que os países precisam ter em mente ao embarcarem nessas jornadas é isso: a ativação de recursos por meio da injeção de liquidez, o que normalmente chamaríamos de injeção de capital, precisa ser feita de uma forma que foque na transformação que vai acontecer. Não adianta tomar empréstimos em moedas estrangeiras, por exemplo, se esse endividamento não levar à transformação fundamental da capacidade da sua economia de realizar transformações materiais de nível mais alto ou de ordem superior, ou de acessar de forma importante possibilidades de maior retorno energético sobre o investimento em energia. Não faz sentido seguir por um caminho onde você basicamente fica exposto a ter que quitar dívidas em moedas que você precisa ganhar, mas que não emite, quando o seu sistema econômico ainda não foi realmente transformado. Devemos focar nessa transformação. O restante é apenas um processo de criar a liquidez necessária para isso. Uma experiência importante em financiamento ao desenvolvimento nos últimos 10 a 15 anos foi perceber que instituições tradicionais criadas após a Segunda Guerra Mundial, como o FMI e Banco Mundial, não trouxeram resultados ao mundo em desenvolvimento. E novas instituições têm sido necessárias. Exemplo disso é o Banco Asiático de Desenvolvimento de Infraestrutura. Mas agora também temos o Banco dos BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento.
E nas últimas 2 semanas vimos anúncios vindos da reunião da Organização de Cooperação de Xangai de que um banco de desenvolvimento da OCX também será criado. Agora, tudo isso nos diz algo, e é que o mundo desenvolvido, apesar de muitas décadas, ou talvez por causa de muitas décadas de experiência com essas instituições do pós-guerra, chegou a uma conclusão, que como as coisas estão hoje, por mais que essas instituições precisem de uma reforma dramática para funcionarem e funcionarem corretamente, neste momento elas não estão funcionando. E que o mundo em desenvolvimento, né, o sul global, simplesmente precisa seguir seu próprio caminho. E é isso que está começando a fazer. Sim, eu acho que, como você já apontou, as economias emergentes vão aprender tudo o que puderem e quiserem aprender com o modelo da China. E como você disse, né, preciso adaptar ao seu sistema, não será uma comparação direta. E com o BRICS ganhando relevância, né, o BRICS basicamente tem sido uma plataforma para maior coesão e cooperação, tanto do ponto de vista econômico, político, quanto cultural, o que eu acho que realmente importa. E, como você disse, onde há ministros de outro país que querem entender melhor o modelo de crescimento da China, eles precisam realmente se envolver não só com o próprio governo, mas também com as pessoas que ajudam a administrar a própria economia, para compreender a visão deles, como lidam com as situações e como esses ministros podem usar isso em seus sistemas. E só mais uma pergunta bem rápida, porque eu venho mencionando todos os problemas fiscais e monetários que os países ocidentais têm enfrentado atualmente. Posso falar sobre os Estados Unidos com 37 trilhões de dólares em dívida? Podemos falar sobre os crescentes problemas financeiros do Reino Unido e sobre a França, que literalmente viu seu governo ruir por causa de seus problemas financeiros? Então, o que me deixa curioso é, do seu ponto de vista, você vê algum país dentro desse aparato, como a Austrália, por exemplo, tentando se envolver com o BRICS? Porque a Austrália ela está perto da China e do Sudeste Asiático, onde o BRICS é incrivelmente popular. Você realmente vê isso como uma possibilidade real? Resumindo, não no curto prazo. Existe uma série de legados institucionais, culturais e políticos de séculos de colonização que, na minha opinião, tornam isso muito, muito difícil para os países. Países que vieram da posição colonial ocidental, os desafios que eles enfrentam realmente se refere a isso, e essas são lições que eu acho que a China tem tentado aprender. Refere-se à rápida financiarização de seus sistemas econômicos, a um ponto em que o surgimento das finanças como setor se tornou totalmente desvinculado das capacidades da economia real. Atender às reivindicações que estão sendo feitas. Então, crédito e dinheiro são, em muitos aspectos, reivindicações sobre um valor potencial futuro. E a criação de crédito em um sistema injeta liquidez, e essa liquidez, então, viabiliza atividades a serem realizadas porque as pessoas conseguem usar essa liquidez, o que eu chamaria de valor de troca, para trocá-la futuramente por coisas que têm valor de uso para elas. O desafio surge em um sistema econômico quando as reivindicações potenciais que podem ser feitas contra o futuro são tão grandes que o futuro simplesmente cede sob a pressão de tentar atender essas reivindicações. Vemos os resultados disso, na verdade, como uma espécie de explosão do valor dos ativos no Ocidente ao longo dos últimos 25, 30 anos. Sem haver qualquer crescimento real dos salários para mais de 50% das pessoas nem geração real do valor econômico. Não falo só de coisas físicas, mas também de setores de serviços, que também são muito físicos por natureza. Eles usam objetos físicos manufaturados tanto quanto envolvem seres humanos fazendo coisas para outras pessoas. Nada disso tem crescido fundamentalmente da mesma forma que o setor financeiro, o setor das reivindicações sobre o futuro cresceu, e essa é a situação em que estamos. Agora, essa questão da dívida pública, acho que precisamos entendê-la de uma forma muito específica. Muitas pessoas estão preocupadas porque isso levanta questões sobre a solvência nacional. Não acho que o problema seja uma questão de solvência.
Se você deve dinheiro na moeda que você mesmo cria, então a solvência, na verdade, não é seu real problema. O seu verdadeiro problema são as maneiras pelas quais o processo de criação de dinheiro flui para dentro do seu sistema econômico e o que essa liquidez acaba fazendo. E como eu descrevi, se os sistemas que você tem em funcionamento, as instituições que estão em funcionamento perceberem isso, a liquidez adicional basicamente é injetada nos circuitos financeiros e leva a uma maior concentração de riqueza. Isso prejudica sua capacidade de agir em um sistema econômico e de gerar resultados para a maioria, o que acaba gerando custos sociais. Então, esse é o problema que temos em muitos países ocidentais. O Reino Unido não vai ficar sem libras porque pode criar a libra. A situação da França é diferente. E isso aponta, eu acho, para um problema muito interessante que os membros da zona do euro têm, que é o fato de que os países abriram mão da capacidade de emitir suas próprias moedas quando entraram na União Europeia. E agora temos o Banco Central Europeu, que essencialmente está muito distante das necessidades de cada economia individual para ditar regras aos governos nacionais. E essa é uma lição importante a ser aprendida, na verdade, por muitos outros países em desenvolvimento. Eles deveriam pensar em coisas como zonas econômicas coesas, mercados integrados e assim por diante, e assim por diante. A experiência europeia sugere fortemente que a última coisa que qualquer um deles deveria pensar é em ter uma moeda comum, especialmente da forma como o euro foi estruturado. Acho que há alguns contrastes interessantes. A última coisa que vou dizer sobre esse assunto é que o modelo econômico chinês, e acho que esse é um dos aspectos que o torna incrivelmente distinto, é que os principais bancos comerciais também são de propriedade pública. E a propriedade pública dos bancos comerciais realmente permite um papel substancial das políticas na definição das prioridades nacionais de concessão de crédito. E isso pode funcionar de forma muito mais próxima e em melhor coordenação com as iniciativas e ambições de desenvolvimento econômico e industrial do governo como um todo. E essa é uma diferença muito significativa, porque os bancos de propriedade privada, com imperativos de entregar retorno sobre o capital para os acionistas, são guiados por uma lógica muito diferente. E eles têm critérios para decidir a quem vão emprestar dinheiro. Você sabe, né? A avaliação da capacidade de crédito dos tomadores é muito diferente da forma como os bancos públicos avaliam essa capacidade. As pessoas costumam se preocupar. Comentaristas ocidentais se preocupam com a lucratividade dos bancos chineses. Mas, na verdade, isso não é um problema em muitos aspectos, a não ser que a incapacidade de obter lucro seja resultado de má conduta ou incompetência crônica. Mas o objetivo não é o lucro em si. O lucro é um resíduo que sugere que você está administrando uma organização razoável. Mas os objetivos dessas instituições são, na verdade, desempenhar um papel de apoio no desenvolvimento econômico. Então, novamente, são lições importantes para os países em desenvolvimento assimilarem. Sim, você levantou muitos pontos realmente bons. Sinceramente, durante toda essa discussão, acho que você realmente deixou claro que não é só o que você investe, mas como você investe, certo? E, sabe, mesmo que esses bancos sejam quase públicos, onde há uma mistura de financiamento privado e público, isso, na verdade, dá um incentivo muito melhor para investir o dinheiro de uma forma que pessoas como eu e você possam se beneficiar no futuro, certo? Ao falar sobre investimento em infraestrutura pública, pensamos em quem quer sair para caminhar quando está se sentindo para baixo. Hipoteticamente, essa pessoa poderia aproveitar o parque que o governo ajudou a financiar e construir do zero ali perto, ou outras atrações. Essas pessoas também recebem esse benefício residual, na verdade. Investimento público, todo mundo se beneficia, certo? Quando algo fica atrás de uma barreira de pagamento, a gente realmente não vê tanto isso, especialmente para quem não tem dinheiro para acessar. Quer dizer, você mencionou a questão de sair para caminhar, certo? E, de certa forma, a gente poderia pensar que isso é algo extremamente banal. Isso é muito importante porque, nos últimos 40 anos, uma característica marcante do desenvolvimento econômico da China é a urbanização. Cada vez mais pessoas vivem em ambientes mais densos,
E há benefícios significativos para as pessoas se elas caminharem mais. E também há benefícios cívicos significativos para os ambientes urbanos serem muito mais voltados para as pessoas, acessíveis e verdes. Então, as cidades da China são incrivelmente verdes. Portanto, os espaços públicos têm sido, na verdade, uma parte muito importante para criar ambientes urbanos habitáveis. Então, isso não é apenas uma questão de desenvolvimento econômico por si só. Agora temos focado em criar esses bens públicos urbanos que tornam a vida urbana não apenas tolerável, mas desejável. E transformações em torno de elementos como colinas, a criação de parques públicos de grande escala, a limpeza de cursos d'água, transformando esses cursos em locais fantásticos para a recreação pública. Tudo isso aconteceu apenas nos últimos 15 anos, antigamente, sabe? E isso também foi o caso nas cidades ocidentais. Os cursos d'água foram, em grande parte, o esgoto das cidades, onde a poluição das fábricas e também o lixo residencial urbano basicamente eram despejados nos cursos d'água das nossas cidades. E eles se tornaram lugares indesejáveis, cheiravam mal, eram sujos, em muitos aspectos eram transmissores de doenças, e tudo isso vem se transformando. E isso faz com que a qualidade de vida, de modo geral, seja muito mais tolerável, mas se você pensar também do ponto de vista do sistema como um todo, uma população mais saudável e feliz, porque você tem um ambiente decente para viver, tem menos probabilidade de ser um peso financeiro para a sua sociedade, como resultado dos tipos de problemas de saúde, sejam eles problemas de saúde mental ou problemas de saúde fisiológica associados a ambientes precários. Sim, não, eu concordo completamente com você. Isso só mostra que quando você investe primeiro nas pessoas, você vê os frutos do seu trabalho, certo? E você vê quando considera a vida das pessoas no dia a dia, quando está criando esses espaços públicos, não só para um serviço específico, mas para a saúde mental delas, incentivando-as a basicamente alcançar o potencial que o governo acredita que elas podem atingir. Esse investimento é o que realmente as motiva no final das contas. Então, isso é algo que eu acho que outras economias deveriam realmente considerar quando estão investindo todo esse dinheiro e recursos em tecnologia. Afinal, quem vai gerenciar e operar essa tecnologia para você? Sua mão de obra, certo? Então, isso é... Sim. Então, no final das contas, acho que o modelo da China realmente reforça essa importância, mas também conseguiu se transformar em algo onde há alta tecnologia, aumento dos salários para a força de trabalho e uma fonte diversificada de energia. Então, isso coloca o país em uma ótima posição e em ótima forma para os próximos anos e décadas. Mas, enquanto isso, infelizmente, preciso encerrar esta entrevista. Agradeço sinceramente ao senhor, doutor ou professor Warwick Powell por ter participado conosco hoje. Para aqueles que querem entender um pouco mais sobre o que conversamos, por favor, acessem o Substack dele e não leiam apenas o artigo sobre involução, como ele mencionou. Leiam tudo. Vocês não vão se arrepender. Confiem em mim. Tudo o que ele tem é diverso e traz conceitos interessantes. Expande sua visão sobre a importância de analisar políticas econômicas e permite perceber suas falhas atuais. Até nosso próximo encontro. Muito obrigado, professor Warwick Powell, por estar conosco hoje. Espero contar com seus insights em breve. Foi um prazer.